Quais as condições mínimas aí para você poder estar comprando o seu terreno? O que é a Caixa aceita, o que é a Caixa reprova? Estamos aqui com a galera do GPEC, famosos peritos em campo, Luiz e Thiago. Pessoal, e aí? O pessoal tem muita dúvida na hora de buscar um condomínio fechado, um loteamento. Vamos responder logo a primeira dúvida. Qual o tamanho mínimo que a Caixa aceita? Diego, além da... Bem, Diego, para deixar claro, vale salientar que não necessariamente a Caixa Econômica exige, mas o Código Civil diz que todo terreno, para ser legalizado, ele precisa ter no mínimo 125 metros quadrados e uma testada mínima de 5 metros. Então, essas dimensões têm que ser atendidas se você quiser financiar esse imóvel em algum momento. Então, testada e área mínima. Algumas exceções para zonas de especial interesse social, mas são muito mais restritas, então, via de regra, é o que o Luiz falou aí. É porque às vezes você vai no LX, na Zap Imóveis, sei lá, e você encontra terrenos extremamente esquisitos para vender. Existe tudo, o pessoal tem um pedaço de terra, um trecho lá, aí o cara quer estar vendendo, então tem que tomar cuidado em relação a isso. Outro detalhe em relação a essas dimensões de terreno é que muita gente às vezes quer desmembrar um terreno em duas partes. Então, se você pretende fazer esse desmembramento, saiba que você vai precisar atender essas dimensões mínimas. Certo, até futuramente se quiser fazer uma casa germinada, algo nesse sentido. Exato. Segundo ponto, em relação aí à questão de infraestrutura, o pessoal sempre pergunta, tem que ser pavimentado, tem que ter esgoto, pode ser com fossa, sumidouro, tem várias variações em relação a isso. Queria que vocês se dividissem aí e explicassem um pouco. Bom, falar alguns aqui, se o Luiz lembrar mais alguns, ele pode fazer complementação também, Diego. Mas, basicamente, tem que ter o seu lote de terreno, ele tem que estar numa região que garanta uma infraestrutura mínima. E quando eu falo infraestrutura mínima, o que é que eu posso citar? Solução de abastecimento de água e energia, tá certo? Então, iluminação da via pública é algo que é de suma importância e exigência também, mas a questão de esgotamento sanitário, diga-se de passagem, são soluções que podem ser à disposição para esse terreno. Então, você falou fossa e sumidouro, que é bem conhecida quando não tem o saneamento básico. Você pode implementar? Pode. Muito interessante que você saiba adequar também as dimensões da fossa e sumidouro para o teu terreno também. Certo. Isso é um dos pontos. Infraestrutura, solução de abastecimento de água, pode ser por meio de poços artesianos, contanto que tenha uma liberação do órgão, outorga do órgão público ou da Secretaria do Ambiente da região. Essa questão de pavimentação, Diego, ela é muito polêmica, porque muita gente acha ou tem dúvidas se ruas não pavimentadas elas são passíveis de financiamento. A resposta é que sim. Uma rua não pavimentada, ela pode sim ter um imóvel financiado. No entanto, ela precisa garantir essa infraestrutura básica toda que o Thiago falou e principalmente drenagem, que a grande preocupação de imóveis localizados em ruas não pavimentadas é que esses imóveis garantam drenagem, que não fique ali num ponto baixo da rua, que garanta que no futuro, quando essa rua vier a ser pavimentada, que essa casa fique acima do grade da rua, porque muitas vezes as pessoas constroem as casas muito nivelada com aquela rua não pavimentada e quando vem pavimentar essa casa vai ficar, podemos dizer assim, enterrada. Então ela não vai garantir drenagem de todo aquele acúmulo de água que vai ter dentro do lote e não vai conseguir colocar para fora. E o acesso também é outra coisa que tem muito menos restrições, mas se a via está bem delimitada, mas ela não tem a pavimentação definitiva, como a gente está falando, mas ela é muito acidentada, então não permite o acesso de carros, é mais complicado a liberação desse aí. Então tem que ficar de olho se realmente essas condições de acesso ao imóvel é permitida. Ou seja, grande parte das vezes, quando você vai pensar na construção financiada, várias dúvidas passam pela cabeça tanto do cliente como do construtor, né? Aqui no Minha Casa Financiada a gente tem aí o pessoal da GPEC, a nossa gerência de engenharia, que faz de fato essa análise pontual e também para a região, né? Além de ser uma análise do cliente específico, da casa específica que vai vir a ser construída, mas também a adequação para aquela região onde ela será
construída. Então é muito importante para você que é um consultor do Minha Casa Financiada e quer tirar alguma dúvida, a gente tem as consultorias do GPEC. E assim como você também que é cliente está assistindo esse vídeo, se tiver alguma dúvida, você pode falar para o seu construtor, olha, fala com a galera lá da GPEC, né? Eu tenho um lote numa situação dessa forma, ou eu estou num condomínio que está começando, que tem isso, não tem aquilo, ou muitas vezes estou pensando em comprar um lote, será que realmente faz sentido ou aquele lote vai virar um problema na minha vida? Um terceiro ponto eu queria também deixar claro em relação ao financiamento, porque o que acontece? A gente tem o instrumento da compra, né, financiada, aquisição e construção, sendo que às vezes o pessoal acaba entrando, botando o pé pelas mãos. A gente tem algumas opções, né? Por exemplo, eu vou comprar um lote hoje. Alguns condomínios, grande parte deles, vamos dizer que 95% dos casos, tem seu financiamento próprio, então eles não fazem a alienação fiduciária daquela contratação, eles simplesmente fazem um contrato de gaveta, compra e venda, você está ali pagando, e a qualquer momento você pode quitar e é fácil através da aquisição e construção. Mas existe um momento que dificulta o processo, que dá alguns entraves, que é, se você pega esse contrato e registra no cartório, né, que você cria uma alienação fiduciária, a Caixa Econômica já não vai quitar. Se, por exemplo, Diego, como é que eu sei isso mais facilmente? Se aquele lote que você está pagando tem um boletim do Bradesco, tem um boletim do Santander, acabou-se, aquilo ali você não vai conseguir quitar através da Caixa Econômica. Então, para a gente poder estar resumindo, a gente falou aí sobre o tamanho, no mínimo 125 metros quadrados, as soluções, né, de infraestrutura, então pode ser pavimentado ou não, de acordo com aqueles detalhes que a gente falou, a questão de iluminação, a questão de água, enfim. E para amarrar, para finalizar, como cada situação ela é única e especial, é importante, caso o seu construtor tenha dúvida ou até mesmo você, entre em contato com a GPEC, a nossa gerência de engenharia, para poder estar ajudando e resolvendo, para que você não meta os pés pelas mãos, para que você não compre um lote e depois se arrependa, para que você às vezes não compre um lote e depois não possa financiar a sua construção. Então é bem importante ter esse planejamento prévio. Beleza? Se inscreve no nosso canal do YouTube, também segue os meninos lá no canal do PEC. Fala aí rapidinho. É isso aí, segue a gente lá no Peritos em Campo, tá? Tanto no Instagram como no YouTube. Se você tem interesse de saber como funciona o dia a dia de um engenheiro credenciado, perito, enfim, a gente passa lá diversas dicas e orientações técnicas, principalmente para esses construtores, que tem seus casos muito específicos, então entram em contato com a gente lá e a gente procura ajudar da melhor maneira. Show de bola. Então é isso, pessoal. Se inscreve no nosso canal do YouTube para poder receber mais dicas, mais conteúdo sobre construções financiadas. Deixa seu like e é isso. Vamos construir o Brasil.